Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiserdes, e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. E ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, essa liturgia hoje precisa provocar-nos. Em primeiro lugar, entender algo importantíssimo que foi dito ao profeta Jeremias: não tenhais medo. Não tenhais medo de dizer tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhais medo de profetizar. Não tenhais medo de anunciar a verdade. Deus vai dizer ao profeta: naqueles dias a palavra do Senhor foi me dirigida: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo. Repita comigo: não tenhas medo. E aí, olha o que o Senhor vai dizer ao profeta: se você tiver medo, eu te farei tremer na presença deles. Então Deus está exigindo aqui do profeta coragem. E foi exatamente isso que nós contemplamos no profeta João Batista, no precursor. Qual a virtude que fica muito evidente diante de tudo que nós ouvimos no Evangelho? A coragem de dizer a verdade, a coragem de não negociar a verdade diante dos poderosos, diante do rei. Ele anunciou a verdade: olha, o seu relacionamento com Herodíades não está certo, porque ela é esposa do seu irmão Filipe. Herodes tinha consideração por João. Herodes conseguia reconhecer a justiça e a santidade de João. Herodes ouvia João, mas ficava embaraçado, gostava de escutá-lo. Aquilo que João dizia mexia com ele. Ele não tinha força para mudar, mas ele se sentia embaraçado. Ele era remexido quando ele ouvia João. Ele protegia João, mas ele precisou prendê-lo. Mas nós vemos que a verdade gerou ódio no coração de Herodíades. A palavra bíblica diz que ela odiou João por ele dizer a verdade. Jesus já nos anunciou: se odiaram a mim, também odiarão vocês. Se nós formos amigos da verdade, o mundo nos odiará. Você tem consciência disso? Sim ou não? Ser amigo da verdade não é agredir ninguém.
Ser amigo da verdade não é fazer nenhum discurso condenatório, mas é não abrir mão da verdade, é não negociar a verdade. Nós não temos direito de agredir ninguém com palavras. A verdade ela tem que ser dita com amor, com caridade, mas ela tem que ser dita. Ela precisa ser dita. Esse mundo encontra-se nesse estado em que nós temos visto por causa de omissão, porque a gente começou a ter medo de dizer a verdade. Inclusive aqueles que são empoderados aí no mundo viram que a gente recuou e começou a criar leis para que a verdade não seja dita como ela deve ser dita. Perceba a sutileza. Daqui a pouco, meus irmãos, dizer que o diabo é mau vai ser discurso de ódio, porque eles vão dizer que o diabo é bom. E a gente vai ter que engolir que o diabo é bom, sabendo que ele é mau. É dessa maneira que o mundo está. E a gente tem visto isso tem sido divulgado, isso tem sido espalhado pelos ares. Mas João Batista nos provoca a sermos comprometidos com a autenticidade do nosso cristianismo. Nós precisamos ser autênticos. Quando olhamos para João, nós vemos um homem austero. Ele vivia no deserto, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, ele se vestia de pele. O texto do Evangelho vai dizer, João demonstrava ser um homem totalmente desapegado das coisas do mundo, e o foco da vida de João estava em Deus. Depois, eu já destaquei a coragem, que ele não hesitava em proclamar a verdade, independente das consequências. Ele denunciava o pecado, tanto entre os líderes religiosos, como contra os governantes. Herodes era o rei ali daquela região da Galileia. Sua coragem o levou a confrontar Herodes por seu relacionamento ilícito, o que acabou por custar a vida de João. Mas ele não abriu mão da verdade, ele não negociou a verdade. Ele disse o que tinha que ser dito, ele falou o que deveria ser falado, ele cumpriu aquilo que Deus está dizendo aqui para o profeta Jeremias: não tenhas medo diante deles, não tenhas medo. E aí Deus vai dizer: com efeito eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e os seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Olha a promessa que Deus fez ao profeta. Então, faça o que é devido. Quando nós contemplamos João, nós contemplamos um homem humilde. Apesar da sua grandeza, ele apontava para alguém que era maior do que ele. E ele dizia: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Olha a humildade. Ele vai dizer assim: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Humildade. Mas João tinha uma outra característica. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando Maria chegou à casa de Isabel, ela disse Shalom. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e a criança pulou de alegria no ventre dela. Então, desde o ventre materno, João foi cheio do Espírito Santo e viveu uma vida marcada por Deus. Inclusive tem alguns estudiosos que dizem que quando João recebeu o Espírito Santo ali no ventre da mãe dele, ele foi preservado até mesmo do pecado. A graça foi tremenda. Claro, isso não é dogma, é só reflexão para dizer, é o Espírito Santo que trabalha. Depois, o que nós vamos ver em João? Ele vai morar aonde? No deserto, num lugar de silêncio, de encontro com Deus, de purificação, porque ele tinha uma missão. Bata no seu peito e diga: eu tenho uma missão. Então João foi ali buscar, olha, as mudanças que ele precisava, o posicionamento, o fortalecimento. Ele foi ali para sair das distrações mundanas. Ele foi ali para se comprometer com a vida de oração, com o jejum, com a vida de penitência. Ele foi ali se preparar. E o interessante
que é uma característica de João também, é a sua justiça. A palavra vai dizer que Herodes reconhecia que João era um homem justo e santo. João nunca saiu do deserto. A cidade saía, Jerusalém saía da cidade e ia até o deserto para ouvir João. O povo da Galileia ia até o deserto para ouvir João. O povo das redondezas saíam das cidades para ir até o deserto para ouvir João. Porque ele não atraía somente com aquilo que ele falava, mas a vida dele correspondia com quem ele era. A vida dele correspondia com quem ele era. O mundo que nós estamos precisa da nossa autenticidade cristã. A nossa vida precisa corresponder com aquilo que nós professamos da nossa fé. A nossa vida precisa corresponder. O mundo só vai acreditar se ele vê em nós o comportamento que nós devemos ter diante da fé que nós professamos, do cristianismo que nós dizemos professar. As pessoas precisam ver, é um cristão, é um católico, ele é diferente. Sinceramente, se nós olharmos para a nossa vida, o que nós vivemos de diferente dos pagãos? Se você olhar para a sua playlist é igual de uma pessoa que nem ouviu falar de Jesus. Ela, desculpe falar assim, mas ela ouve essa porcariada que está sendo tocada por aí, que não presta para nada. Vou ser muito sincero. Será que a minha playlist é igual de um pagão que nunca ouviu falar de Jesus? Será que a minha geladeira é igual de um pagão? Será que a minha sala é igual de um pagão? Será que as coisas que eu assisto na internet é igual de um pagão? O que tem de diferença da minha vida cristã? É só eu ir na igreja e dizer, eu sou católico, eu estou lá na fila da comunhão. E aí você chega lá no mundo onde você tem que dar testemunho, e ao invés de você dar testemunho, você igualzinho o que todo mundo faz o que todo mundo faz, acredita no que todo mundo acredita, defende o que todo mundo defende. Está mais vinculado às máximas do mundo do que os valores do reino. O que nós somos? Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer assim: toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. João atraía não somente por aquilo que ele falava, mas por quem ele era. Ele era um homem justo, um homem santo. A vida dele estava de acordo com aquilo que ele anunciava. A vida dele confrontava. As pessoas eram confrontadas pela forma que ele vivia. As pessoas do mundo precisam ser confrontadas pela forma que eu, Padre Roger, vivo. Eu não posso viver como as pessoas que não conhecem Jesus vivem. Você está me entendendo? Eu estou dizendo para mim. Aí se servir para você, pega. Eu não posso achar que é normal eu viver uma vida mundana, pagã, defender as mesmas coisas que os noticiários aí defendem, que só defendem aquilo que é indefensável. O pecado, o mal, as coisas que não estão de acordo com o ensinamento da palavra. Não estou bravo não, hein? Estou bravo não, só estou falando a verdade. Só estou dizendo a verdade. Você tem coragem de dar a vida por alguma coisa? Você tem coragem de perder a sua reputação por causa de Jesus Cristo? Por professar fé? Você tem coragem de perder amigos que não são amigos de Jesus, e você sendo amigo de Jesus e fazendo as escolhas que você faz, eles vão se afastar de você? Você tem coragem de passar por isso? Porque, meu irmão, deixa eu te dizer, minha irmã, se você for católico de verdade, se você professar fé de verdade, como ela deve ser professada, se você rezar o credo como ele deve ser rezado, se você disser que você acredita na doutrina moral da igreja, na doutrina sexual da igreja, naquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo, eu vou te dizer, muitas pessoas vão se afastar de você, porque elas não suportam a verdade. Você está disposto a perder amigos? Só alguns estão. Mas é assim, não tem jeito, meus irmãos. A gente não precisa ficar nem fazendo denúncia.
denunciando aí nos ares. Não, é só a gente viver, é só nós vivermos. E Deus hoje está buscando homens e mulheres com a decisão, a radicalidade, com a firmeza, com o caráter, com a vida honesta, justa e santa, como a de João Batista. Onde estão os João Batistas do nosso tempo? Onde estão os homens e as mulheres que acreditam e que professam uma fé, que são capazes até mesmo de dar a vida por aquilo que acreditam? Quantos mártires vieram antes de nós? Quantos homens e mulheres? Gente, vai, se você for aqui para o México, você vai encontrar um jovenzinho chamado José Sanches, um adolescente. O padrinho dele de batismo, antes do martírio, chegou para ele e falou assim: nega Jesus, meu filho, eles vão preservar a sua vida, depois você volta para Jesus. Ele disse: eu vou até o fim. E o martírio dele foi muito doloroso. Eles cortaram uma sola do pé dele, menino, e ele foi fiel, um adolescente, jovenzinho, que vale a pena conhecer a história. Tem até um filme dos cristeiros, tem livro que conta essa história, dessa perseguição aqui pertinho de nós. Tem os nossos mártires aqui do Rio Grande do Norte. Gente, Mateus Moreira teve o coração dele arrancado pelas costas. E sabe quais foram as últimas palavras que ele disse? Louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento. Porque eram os protestantes calvinistas que queriam que ele negasse o Santíssimo Sacramento, e arrancaram o coração dele por trás das costas. E ele foi fiel. Eu não estou dizendo que você vai viver isso, mas eu estou dizendo que eu e você precisamos ter a disponibilidade de dar a vida. Eu anotei aqui algo que Bento XVI disse. Ele vai dizer assim: provavelmente nós não seremos chamados ao martírio de sangue. Está me escutando? Aqui no Brasil eu não consigo enxergar isso agora. Não sei se no futuro vai acontecer. Mas agora, nesse momento, hoje, a gente tem liberdade ainda. Não temos? Temos. Liberdade religiosa. Provavelmente nós não seremos chamados ao martírio de sangue, mas nenhum de nós está excluído do chamado à santidade, a viver a medida alta da existência cristã. E isso exige que nós tomemos todos os dias a cruz sobre nós mesmos. Todos nós, sobretudo no nosso tempo, em que parecem prevalecer o egoísmo e o individualismo, temos o dever de assumir o compromisso primário e fundamental, o de crer e de fazer crescer cada dia o amor de Deus no nosso coração e o amor aos nossos irmãos, para mudar a nossa vida e transformar a vida do nosso mundo. E aí ele continua: o católico de hoje tem que estar preparado para o martírio. Não o martírio do derramamento de sangue, mas o martírio da ridicularização. Esse é o Papa Bento XVI. Não o martírio de sangue, mas o martírio da ridicularização. Coloca a mão no seu coração. Eu vou perguntar para você, pelo que você tem coragem de dar a vida? Pelo que você tem coragem de consumir a sua vida? Feche um pouquinho os seus olhos. Você tem coragem de dar a vida pela verdade? Você tem coragem de dar a vida pela sã doutrina da salvação, pela profissão de fé, no credo da igreja? Você tem coragem de dar a vida, de se expor, de alguém te perguntar: você faz isso? Você vai dizer não. E a pessoa vai perguntar: mas por que você não faz? Porque eu sou católico, porque eu obedeço os mandamentos, porque eu acredito que as leis da igreja são inspiradas pelo Espírito Santo e vieram do coração de Deus, porque as máximas que eu sigo não são as máximas do mundo, são as máximas do reino, do evangelho. E a pessoa vai te ridicularizar, vai dizer: ei, está lá na Idade Média, isso aí está tudo ultrapassado. E você vai dizer: eu creio. Ainda que ninguém acredite, eu acredito. Diga comigo: Espírito Santo,
Diga mais uma vez: Espírito Santo, eu creio, mas eu preciso de uma graça especial. Aumenta a minha fé, para que eu tenha coragem de dar testemunho, de que eu creio, para que eu tenha coragem de dar testemunho, vivendo aquilo que eu acredito, onde eu estiver, na igreja, na sociedade, no meu trabalho, convivendo na minha família. Espírito Santo, eu te peço a graça, a ajuda, para que eu professe a minha fé e mostre com a minha vida que realmente eu acredito. Me liberta, Espírito Santo, de qualquer tentação, do contra-testemunho, de ser um católico light, frouxo, mais mundano do que católico. Espírito Santo, muda a minha vida, para que o mundo acredite, para que o mundo creia, e para que eu, professando a minha fé, tenha coragem de dar a vida por aquilo que vale a pena. Eu quero dar a minha vida por aquilo que vale a pena. Eu quero dar a minha vida por aquilo que vale a pena. Obrigado, Espírito Santo. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga: Deus estava procurando novos profetas, homens e mulheres corajosos, determinados, íntegros, justos, santos. E Deus encontrou você nessa noite. E eu quero te dar uma notícia desse mundo doente, que jaz no maligno, na escuridão, na mentira, existe um remédio. Balança a mão desse irmão. Você vai levar o remédio da verdade e do amor de Jesus Cristo para este mundo, para que este mundo creia e seja salvo. Os João Batistas, as Joanas Batistas, que Jesus estava procurando, Ele encontrou aqui na missa clamando por milagres. É você. Pode aplaudir esse irmão que está aí do seu lado. Diga para ele: você tem o remédio. Para que esse mundo seja curado. A verdade e o amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez?